Olá pessoal, sou o professor Jonildo da Central do Enem. Para fechar nosso primeiro semestre, né, eu irei fazer uma revisão dos movimentos literários que a gente estudou. Fiz para você um resumo, um resumão, né? Então é o seguinte, movimentos literários, revisão. Você sabe que a literatura brasileira ela é dividida em duas grandes eras. A era colonial, que vai de 1500 a 1836, e a era nacional, que vai de 1836 até aos nossos dias. A era colonial você tem quinhentismo, que vai de 1550 a 1601, o barroco, que vai de 1601 a 1768, o arcadismo, que vai de 1768 a 1836, tá certo? Para dividir a era colonial da nacional, nós temos um período ou fase de transição, que por sinal foi nossa última videoaula, que é o pré-romantismo no Brasil. Ele vai de 1808, 1816 até o ano de 1836. Observe que o pré-romantismo ele é apenas uma preparação, né, do movimento mais importante, é o que mais cai no Enem, que é o romantismo. Aí na era nacional nós temos o romantismo, que vai de 1836 a 1881, o realismo, que vai de 1881 a 1893, o naturalismo, que vai de 1881 a 1893, né? O parnasianismo, que também vai de 1881 a 1893, o simbolismo, que vai de 1893 a 1902. Aí nós temos aqui também uma outra fase de transição, que é o pré-modernismo, que é o movimento que vai anteceder, que vai antecipar o mais importante movimento literário, que é o modernismo, que vai de 1902 a 1922. Nós temos o modernismo, que eu chamo de propriamente dito, né, que vai de 1922 até o ano de 1960. E você tem o pós-modernismo, também chamado de neomodernismo ou literatura contemporânea, que vai de 1960 até os nossos dias, né? 60, 70, 80, 90, anos 2000, que a gente chama de literatura contemporânea ou contemporaneidade. Então, esses são os movimentos literários que vocês têm para estudar no componente curricular literatura para o Enem, certo? Bem, aí eu fiz assim, na nossa revisão, para a gente fechar essa primeiro semestre, eu fiz assim um resumo teórico e exercício. Vamos resolver aqui algumas questões do Enem. Eu coloquei assim, resumão sobre escolas literárias brasileiras no Brasil. Isso aqui é uma questão do Enem, do movimento chamado de arcadismo, né? Vou ler o texto para vocês, que é um soneto. Onde estou? Este sítio desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado? Tudo outra natureza tem tomado, e em contemplar o tímido esmoreço. Uma fonte aqui houve, eu não me esqueço de estar a ela um dia reclinado. Ali em vale o monte está mudado, quando pode dos anos o regresso. Árvores aqui vi tão florescente, que fazia perpétua a primavera. Nos troncos vejo agora decadente, né? Eu me engano, a região esta não era, mas que venho a estranhar se estão presentes, meus males contudo degenera. Né? Então vocês têm aí um soneto de Cláudio Manuel da Costa. Né? Cláudio Manuel da Costa é considerado um dos líderes melhor, ele faz parte do movimento, junto com Tomás Antônio Gonzaga, foi os caras que deram suporte para o movimento da Inconfidência Mineira ocorrida no Brasil, certo? Então, essa questão, você vê que é uma questão que, como eu falei para vocês, que é que o Enem faz? O Enem te dá um texto literário e pede para você apontar um aspecto temático. Vamos ao comando da questão. O Enem fez o seguinte, colocou assim. No soneto de Cláudio Manuel da Costa, a contemplação da paisagem permite ao eu lírico uma relação em que transparece uma. Então observa aqui que ele quer saber
do sentimento do eu lírico presente no texto. Então, no soneto de Cláudio Manuel da Costa, né, a contemplação da paisagem permite, né, você lembra que isso é uma das principais características, né, do arcadismo, esse gosto para contemplação da natureza, né, a contemplação da paisagem permite ao eu lírico uma reflexão em que transparece uma, letra A, angústia provocada pela sensação de solidão. Angústia, sofrimento, isso aqui tem muito mais a ver com o estilo romântico. Resignação diante das mudanças do meio ambiente. Também não. Dúvida existencial em face do espaço desconhecido. Também não. Intenção de recriar o passado por meio da paisagem. E letra E, empatia entre os sofrimentos, né, do eu e a agonia da terra. Você vê que o item correto é justamente a letra E, né, a empatia, como ele se relaciona com o seu sofrimento e a agonia da terra, da natureza. Então observa aqui que você tem, né, um texto, que ele lhe dá um texto literário, um comando de questão, e a resposta é justamente essa, a empatia, como ele sabe lidar com os sofrimentos, né, do eu lírico, do eu e a agonia da terra. Então essa relação é o que você observa presente nesse texto. É a resposta para essa questão que caiu no Enem, tá bom? Vamos a uma outra questão? Esse tipo de questão que caiu também no Enem é uma questão muito comum nas provas do Enem. Eles vão dar para você, não é, trechos da carta de Pero Vaz de Caminha e vão associar, né, algumas telas de um escritor moderno. Geralmente é assim que eles fazem, a chamada intertextualidade. Eles relacionam um texto, né, de um determinado século e comparam com o texto de um outro século. Então vamos ver aqui. O primeiro texto é o texto 1, que é um texto da carta de Pero Vaz de Caminha. Andaram na praia, quando saímos 8 ou 10 deles, e daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam este dia à praia, 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas. Olha, relacionando a relação dos índios, né? Ele começa a descrever os índios. Que todos trocavam por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Andavam todos bem dispostos, tão bem feitos, e gigantes com suas tinturas, que é muito agradável. Então observa a questão das pinturas que os índios faziam, né? Então observa o que o Enem faz. Ele te dá um texto, né? Ele te dá um texto que é um texto praticamente uma prosa narrativa, é um texto da carta de Pero Vaz de Caminha. E o que é que eles vão fazer com você? Eles vão associar justamente alguma tela de um escritor moderno. Então observa aqui uma tela descobrimento do Brasil, né? Quando os índios avistam, né, lá na Bahia, quando eles avistam as naus portuguesas chegando, eles olhando com um olhar de assombro, de espanto, com a vinda dos portugueses para o Brasil. Então observa, você tem trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, e aqui você tem uma tela de um escritor moderno. Então essa relação, essa analogia é comum nas provas do Enem, né? Geralmente as questões são relacionadas assim. Eles fazem uma relação entre texto, diálogo entre textos. É o que nós chamamos de intertextualidade. A relação entre texto, o diálogo entre texto, conversa entre texto, não é? Aí aqui nós temos o comando da questão. Pertencente ao patrimônio cultural brasileiro, a Carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari, que é o descobrimento do Brasil, como eu falei para vocês, o que é que eles têm cobrado no Enem? Justamente isso, eles te dão um texto do século, por exemplo, aqui, século XVI, relacionam com o texto do século XX, né? Então, pertencente ao patrimônio cultural brasileiro, a Carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, constata-se que, letra A Carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terra brasileira e preocupa-se apenas com a estética literária. A Carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas? Não, se você observar, nem pode ser correto, porque o quinitismo, que é a chamada literatura de informação sobre o Brasil,
é apenas uma manifestação da arte. Letra B. A tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a constatação de uma linguagem moderna. Letra C. A carta, como testemunho histórico e político, a carta não tem valor literário nenhum, ela tem valor histórico, então observa que aí está certo, mostra o olhar do colonizador sobre a terra, né, sobre a gente da terra, e a pintura destaca em primeiro plano a inquietação dos nativos. Então observa que é uma questão que essa alternativa, esse item é bem completo. Né? Vamos ver o restante? Letra D. As duas produções, a carta e a tela de Portinari, embora usem linguagens diferentes, verbal e não verbal, cumprem a mesma função social e artística. E a letra E. A pintura e a carta de Caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes, produziu em um mesmo momento histórico retratando a colonização. Então observa aqui, né? O que é que você observa? O trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, não é? E a tela de Cândido Portinari, Descobrimento do Brasil, você olha com a sua observação, deve versar justamente nisso, né? Que os índios, olhando com olhar de espanto, assombro, a vida das caravelas portuguesas, não, os portugueses do Brasil. Então você observa que dentre as alternativas, essa analogia, essa inter-relação, se faz presente na letra C. A carta, como testemunho histórico político, mostra, a carta não tem valor literário, tem valor histórico, mostra o olhar do colonizador sobre a terra, sobre a gente da terra, e a pintura destaca, na pintura dos índios, em primeiro plano, a inquietação dos nativos, no caso, os índios. Né? Um caso, como os portugueses chamavam, dos índios de gentios. Tá certo, pessoal? Então, observa que das duas eras, tanto a colonial como a nacional, elas são bastante exploradas no Enem. Né? Você viu na questão, primeiro, uma questão do arcadismo, essa questão aqui relacionando o quinhentismo com o modernismo. Tá certo? Então, essa é a nossa videoaula de revisão do primeiro semestre. Tá ok, galera? Até a próxima, se Deus quiser.